nas imagens que a gente viu no tumulto do aeroporto, é justamente isso, as pessoas tentando fugir, acredito que muitos deles nessa situação, né, que atuaram, É. como você falou, muita gente participou disso. Aliás, o governo dos Estados Unidos tinha tomado o controle aéreo lá no Afeganistão, e justamente permitindo, ali as viagens. No entanto, teve troca de tiros, segundo algumas informações, já são 7 o número de mortos. Você está com esses números também, Jamil, ou tem alguma outra atualização? Sim, por enquanto, o número oficial que foi repassado, inclusive, para as autoridades internacionais era de que no aeroporto são 7 os mortos, inclusive um deles, que é parte também dessa história de drama, que teria caído de um avião no momento da decolagem do avião, ele Uhum. tentando se agarrar ao próprio avião. É dramática a história, Dramática, neste caso dramática. específico, dramática. É. E histórias como essa, na verdade, Fabiola, a gente já vem ouvindo nos últimos dias, porque, insisto, essa velocidade da conquista do Talibã, ela não aconteceu sem um acúmulo absolutamente enorme de crimes pelo caminho. Não vamos imaginar que as portas das cidades foram simplesmente abertas ao Talibã e as pessoas receberam com palmas, etc. Não é essa a história, não é exatamente isso. Obviamente, a situação das mulheres, das meninas, dramáticas, Nossa, muito porque, triste. óbvio, isso vai representar uma situação muito complicada. Só para a gente colocar em números também, Fabio, hoje no Afeganistão, apenas 1/3 das mulheres sabe escrever e ler, 1/3 apenas. Isso depois de muito esforço das entidades internacionais, dos governos internacionais, em levar a educação para as meninas, porque uma geração inteira que tinha ficado sob o regime de Talibã e antes com outras guerras, antes ainda com a situação na União Soviética, essa geração simplesmente não conseguiu ser atendida. Então, você tem hoje um país em que apenas 1/3 das mulheres estão alfabetizadas, e a grande preocupação é de que esse número vai cair se o governo do Talibã adotar os seus mesmos modelos que adotou lá atrás, até 2001. Existe uma expectativa, mas que ninguém consegue confirmar neste momento, Fabiola, se o Talibã vai ser mais moderado, se vai ser um outro Talibã. Pelos crimes que eles cometeram nas últimas semanas, não há nenhuma moderação nessa história, mas, obviamente, há uma esperança de que no poder algo diferente seja estabelecido. Pela experiência, insisto, não há nenhuma indicação nesse sentido. Aliás, a gente estava falando sobre a violência, é importante também trazer aqui a fala da Malala, né, a Prêmio Nobel da Paz, ela que é paquistanesa e que foi vítima de um atentado de talibãs, né? Ela ontem se pronunciou a respeito disso. Ela falou: estou profundamente preocupada com as mulheres, com as minorias e os defensores dos direitos humanos. Poderes globais, regionais e locais devem pedir um cessar-fogo imediato, fornecer ajuda humanitária urgente e proteger refugiados e civis, disse a ativista, que é uma voz fortíssima no combate à violência provocada por esses grupos extremistas. Agora, Jamil, eu queria também a sua informação a respeito do posicionamento de alguns países. Logo cedo você já escreveu aqui no UOL sobre o posicionamento da China. Eu queria saber se algum outro país também já se pronunciou reconhecendo o poder do Talibã no Afeganistão. Fabiola, por enquanto nós temos ainda um cenário de negociação. Então, a maioria dos líderes está ou em silêncio ou aguardando para se pronunciar durante o dia. Mas vamos tentar recapitular alguns dos principais atores no Afeganistão. O Reino Unido, que também teve uma participação absolutamente fundamental nesses últimos 20 anos, dizendo que não haverá um retorno de tropas britânicas ao Afeganistão. Ou seja, não haverá nenhum tipo de nova fase de guerra ou nova fase de interferência nos assuntos locais do Afeganistão. O que isso significa ainda ninguém sabe. E também é uma outra história particularmente complicada, porque nós temos já hoje, Fabiola, soldados britânicos que por anos estiveram no Afeganistão correndo risco de vida, agora cobrando do governo uma explicação. Por que é que nós fomos lá? Para que é que eu,
coloquei em risco a minha vida, se agora, 20 anos depois, estamos largando tudo e deixando nas mãos do Talibã. Um debate interno britânico muito forte. Do outro lado, você citou o caso da China. A China, que tem um interesse enorme na região para ampliar, claro, a sua influência. E, claro, a retirada da OTAN, a retirada dos americanos, significa para a China uma oportunidade de manter uma boa relação com o Talibã. Não é por acaso que o chefe da diplomacia chinesa recebeu um dos líderes do Talibã em julho deste ano. E agora foi o primeiro das grandes potências a dizer que está preparado para ter uma relação amistosa com o Talibã. A China, claro, já de olho nessa influência. Mas é curioso, Fabio, porque a China tem um outro capítulo muito, eu diria, até egoísta no sentido nacional, de Estado, dizendo o seguinte: olha, nós temos um acordo, ou queremos um acordo com o Talibã, com uma condição de que o Talibã não faça nenhum tipo de financiamento ou preste qualquer tipo de ajuda para as minorias muçulmanas dentro da China. A China, obviamente, se preocupa com uma possível ação de muçulmanos dentro do seu próprio país e não quer o Talibã financiando esse grupo muçulmano dentro da China. Seria um pacto. De um lado, eu reconheço vocês, né, Talibã, e de outro lado, o Talibã não se intromete ou não apoia os muçulmanos dentro da China. Enfim, são essas histórias que eu insisto no caso do Afeganistão e vários outros países não se limitam a histórias apenas, vamos dizer assim, simplistas. Saíram os americanos, agora está na mão do Talibã. O que o Afeganistão representa, Fabíola, é uma extremamente complexa rede geopolítica e estratégica na Ásia. E, portanto, o que acontece no Afeganistão tem um impacto muito grande no restante da Ásia, apesar de ser um dos 30 países mais pobres do mundo. Não é por acaso que os soviéticos já estiveram lá, os britânicos já estiveram lá antes, os americanos agora. Enfim, mais um capítulo da história conturbada do Afeganistão com impacto mundial.